Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula da disciplina de Estudo Geológico e Geotécnico do curso técnico de Estradas do IFPI Zona Sul. Nessa disciplina, nós vamos dar continuidade ao estudo do método de sondagem de solo, chamado SPT, tá? E nós vamos tratar da etapa do SPT que diz respeito à perfuração. Lembrando que o SPT ele tem a cada metro um processo que se repete, que é perfurar o solo nos primeiros 55 centímetros e depois fazer a cravação do amostrador padrão durante os últimos 45 centímetros. Então nós vamos falar dessa primeira etapa da perfuração, como é que ela é melhor executada. Então o nosso objetivo é que você chegue ao final desta aula compreendendo como se dá o processo de perfuração no âmbito do ensaio de sondagem SPT. Esse ensaio ele é normatizado pela NBR 6484 e o que nós vamos fazer aqui é transcrever essa norma nessa parte que diz respeito à perfuração e ilustrar o procedimento. Tá? A norma pode ser obtida pelo catálogo da ABNT. O processo de perfuração, vocês vão ver que eles podem ser executados pelo trado, meio de perfuração de solo, ou por meio de trépano com lavagem, né, com circulação de água. Nos dois, não é permitido fazer a perfuração por meio de aplicação de golpes sobre a estrutura de perfuração. Tá? É sempre um movimento de rotação ou no máximo de levantar e subir a estrutura de perfuração, o conjunto perfurador, a uma queda de uma altura básica. Nós vamos ver agora à frente. Bem, pessoal, falando aqui então do processo de perfuração, a primeira etapa do primeiro metro desse processo de perfuração, tá? Esse primeiro metro aqui, a parte dos primeiros 55 centímetros, que é a perfuração, você faz usando a perfuração a trado. Geralmente se usa o trado concha, tá? Para esse primeiro metro. E aqui também você vai colocar um tubo de revestimento nesse primeiro metro, tá? Vamos desenhar ele aqui. Tá? Esse tubo de revestimento, o objetivo dele é garantir que não haja uma implosão aqui do solo, tá? Sobre o buraco, garantindo a estabilidade e a continuidade da perfuração no ensaio SPT. Tá? Aqui na parte de baixo, a gente costuma colocar essa sapata cortante para garantir uma melhor perfuração desse solo. Importante, esse tubo não pode se aprofundar na parte que você vai fazer a cravação. Tá? Seguindo. A continuidade da perfuração ela é feita por trado enquanto você não encontrar o nível de água. A partir do momento que você encontra o nível de água, ela muda para o método de lavagem. Tá? A gente vai colocar vídeos ilustrativos onde você vê os dois métodos funcionando. Sendo que no primeiro não há circulação de água e basicamente dois operadores fazem um movimento de rotação para que o trado gire e faça o avance no furo. E no segundo, você tem a troca do trado para o trépano e existe uma circulação de água e existe também um movimento de repetição circular do operador, mas associado à queda do conjunto de perfuração. Vamos falar disso com mais detalhe à frente. Nesse slide eu queria destacar que quando o solo é duro e o trado concha não consegue avançar, então você troca por esse trado aqui, o desenho à esquerda, que é o trado helicoidal, que ele vai conseguir perfurar melhor o solo. E aqui destacando a norma, ó, que não é permitido a cravação dinâmica a golpes de martelo no conjunto de perfuração, tá? Aquilo que a gente tinha falado. Então, esse processo, seja com trado, seja com a lavagem, não se faz golpeamento do conjunto perfurador, certo? Por que que não faz isso? Porque isso pode interferir na estrutura do solo, naquela última parte aqui dos 45 centímetros, onde você vai aplicar o cravador, né, a cravação. E isso vai falsear o resultado do ensaio SPT. Então, o processo de perfuração ele é bem diferente do processo de cravação. Na cravação, você faz a percussão de um martelo de 65 kg sobre o conjunto de cravação. Já aqui, na perfuração, não se admite nenhuma
cravação dinâmica, ou seja, nenhuma aplicação de carga no conjunto de perfuração. Como é que a gente passa, além da ocorrência do lençol freático, como é que a gente passa para usar o processo de escavação com lavagem, né, substituindo com trado? Então, ele acontece quando a gente está no processo de trado e já passou 10 minutos do processo de perfuração, seja o trado concha, seja o trado helicoidal, e você não conseguiu avançar mais do que 50 milímetros. Então, supondo a situação que você não encontrou o lençol freático, mas os trados não estão conseguindo avançar, então você substitui pelo método do trépano, que é essa peça que fica na ponta do conjunto de perfuração, que é esse aqui, e você faz a água circular e chegar na ponta desse trépano para que você execute o processo de perfuração. Aqui a gente faz um detalhamento do processo de lavagem, né, usando o trépano. Nesse processo, basicamente, a gente usa esse equipamento aqui, que é o conjunto perfurador, certo? Que é uma haste aqui em cima horizontal, seguida de uma sequência de tubos conectados, e lá na base você tem o trépano, tá? Que é esse aqui dessa figura. Tá? Esse é o trépano. Então, basicamente, o que você faz? Você tem uma bomba de água, certo? Essa bomba, ela vai fazer circular aqui água por uma tubulação flexível e depois entra no conjunto de perfuração, que são as hastes, até chegar no trépano. Aqui embaixo, essa água vai tornar o sólido mais fluido, certo? E facilitar a sua escavação, certo? Essa água vai retornar pelo mesmo tubo e vai cair num tambor, montando uma espécie de circuito fechado, que é desse tambor que é captada água para reinjetar no conjunto de perfuração. Então, à medida que essa água vai circulando, você tem aqui o operador fazendo um movimento de rotação, tá? Que ele vai e vem, sentido horário e anti-horário, ao mesmo tempo que o conjunto perfurador é elevado em 30 centímetros por outro operador. A gente tem um vídeo que explica melhor isso, que está anexo no material de estudo, certo? Mas o importante aqui é que você não pode aplicar percussão mecânica, né, com martelos, como ocorre na cravação, porque isso vai perturbar, mais uma vez, como a gente pode ressaltar, a estrutura do solo que está embaixo, que é onde você vai fazer a cravação, que é depois da perfuração. Então, aqui ressalta-se também, seguindo a cadência da norma, que quando você está chegando perto da cota de amostragem, ou seja, do momento que você vai fazer a cravação, aquela altura de queda que era 30, ela cai para 20 centímetros, certo? Justamente porque você está ficando perto da parte do solo que ele tem que manter a sua integridade. Tá? E aí você segue para a próxima etapa, quando você chega nessa cota dos 20 centímetros, da proximidade do momento da cravação, então você para o processo ali de perfuração, levanta todo a sua estrutura de perfuração e deixa, né, que a água fique circulando por um tempo até que todo o material, né, esse levantar da estrutura é só uns 20 centímetros, certo? Você suspende ela aqui um pouco e deixa toda a estrutura, a água ficar circulando quando termina o processo de perfuração para trazer todos os detritos de volta, tá? E deixar o furo pronto para receber o processo de cravação. Dando continuidade aqui à explicação da etapa de perfuração, vamos destacar dois pontos importantes, o 6.27 e o 6.28, no que diz respeito à estabilidade interna do furo. Então, durante o processo de perfuração, caso você perceba, o operador perceba, né, que existe uma instabilidade durante a perfuração, tá?
na parede do furo, que ela se mostre instável, possa vir a implodir, então passa a ser obrigatório, né, que você faça durante o processo de amostragem, que é a cravação, você desça o tubo de revestimento, que é esse aqui do lado, ó, esse tubo de revestimento, ele desça para garantir a estabilidade deste solo, tá? Quando você estiver fazendo a cravação, certo? Por isso que ele é feito aqui, ó, de maneira alternada com a operação de perfuração, ok? O mais importante é que esse tubo, ele nunca pode se aprofundar a situações, ele tem que deixar aqui essa folgazinha final, é justamente os 50 centímetros, que está sendo destacado aqui, ó, do fundo do furo, porque aqui você vai fazer a cravação. Então, o tubo de revestimento ele não pode entrar, em regra, na profundidade onde você vai executar a cravação, porque ele vai afetar a estrutura do solo, certo? Então, você tem que, nesses casos, por exemplo, se os solos forem ainda mais moles, e isso aqui tentar ser implodido, aí você pode usar essa lama de estabilização, que é uma lama mais densa, que ela fica no fundo aqui do buraco, da perfuração, e evita que o solo imploda para dentro do buraco, se for necessário. Ou se o solo for muito mole, como está destacado aqui, ó. Se o solo for muito mole, aí realmente o tubo de revestimento vai entrar até o metro inteiro, para depois você fazer a cravação, porque o solo já vai quase que fluir também. Mas é um caso excepcional e deve ser trabalhado com muito cuidado, porque isso pode falsear o resultado do ensaio. O ideal mesmo é você usar essas lamas, tá? Essas lamas de... Se você usar as lamas de estabilização no lugar de tubos de revestimento, tá? É uma alternativa quando você tiver solos muito instáveis, certo? Onde você remover ou colocar esses tubos pode gerar um processo muito, digamos assim, você pode ocorrer a implosão do buraco, né? Ou danificar aqueles últimos 50 centímetros que você vai fazer a cravação e que pode gerar falseamento no resultado do SPT. E sempre que você precisar usar a lama ou tubo de revestimento, é importante você registrar isso em relatório. Outra coisa importante do processo de perfuração é que sempre que ocorrer mudança do solo, como vocês estão vendo aqui na imagem, quando o solo muda, isso deve ser registrado pelo operador. E como é que ele percebe que isso muda? Pelo solo que está chegando até ele no processo de perfuração. Se for no trado, ele vai chegar pelo trado quando ele recolher o trado. E quando for pela perfuração por lavagem, isso vai chegar pela água que está circulando dentro do conjunto, né? Bomba, tambor, tubo de revestimento, conjunto perfurador. Então, a cor dessa lama já vai indicar se o solo mudou, a textura dessa lama essa água que está circulando vai lhe dar uma ideia. Isso tem que ser anotado, porque isso depois vai ter que ser colocado lá no ensaio, no resultado do ensaio de SPT, ok? Então, pessoal, Bem, pessoal, então aqui a gente encerra a nossa sexta videoaula, destacando que aqui nós tratamos do processo de perfuração, que é a primeira etapa de cada metro de avanço do ensaio de sondagem SPT, e a gente viu que essa perfuração pode ser feita a trado, helicoidal ou trado concha, sendo que o helicoidal é usado para solos mais duros, e também vimos que essa perfuração pode ser feita com circulação de água, perfuração de lavagem. E essa é usada quando os trados não conseguem avançar ou quando você encontra o lençol freático. E foi dada atenção especial para a questão do uso do tubo de revestimento ao longo da perfuração para garantir que o solo não vai implodir e permitindo assim que você dê continuidade no processo de aprofundamento do furo. Partam para os exercícios e muito obrigado pela atenção.